pouco têm as pessoas se preparado para enfrentar o dia mau. E por isso, para essas pessoas, quando chega o dia mau, elas não estão fundamentadas, elas não foram preparadas na palavra. E para elas isso se torna um gigante, algo muito terrível, algo como se não fosse acontecer, ou como se nunca pudesse chegar até essa pessoa. Eu quero fundamentar em Efésios capítulo 6, o que Paulo escreveu aqui, Efésios 6, a partir do verso de número 10. Traga um abraço dos vossos irmãos da Alemanha. Amém? Ganhamos vidas lá, ganhamos mais um casal para a nossa Manancial Alemanha. Estaremos na nossa conferência, estão muito animados. Estamos esperando lá pelo menos 40 pessoas. Já nesta conferência, está realmente a glória de Deus impactando aquela cidade, pessoas vindo de longe, já vindo de longe para a nossa conferência. E você, eu posso ir, apóstolo? Lógico que você pode. Amém? Dia 1º de abril, nós estaremos. É 1º de abril, é isso? É isso? Cadê? 31 de março? Isso. Ok. Então nós estaremos indo para lá e você também é nosso convidado especial. Amém? Estamos vindo de lá de um frio. Hoje está nevando lá já. Que livramento que eu recebi, meu Deus. Ai, meu Deus. Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, ouça isso, o que o Senhor está dizendo a você. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ainda ficar firmes. Resistir o dia mau e ainda ficar firmes. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está revelando um grande segredo espiritual à igreja de Éfeso. E quando você estuda as escrituras da Nova Aliança, você analisa algumas cartas de Paulo, e pelas cartas de Paulo, no tratar dele com as igrejas, você percebe que a igreja de Éfeso era uma igreja madura. Era uma igreja que se podia falar de batalha espiritual, de mundo espiritual, podia falar de coisas profundas espirituais, diferente da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, graças a Deus nós não somos assim, mas a igreja de Coríntios era uma igreja imatura. Era uma igreja que estava envolvida com fofoca. Eu sou de fulano de tal, não, eu sou fulano de tal. Eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo. Era uma igreja cheia de divisão. Então Paulo não podia falar à igreja de Coríntios no nível de maturidade. Porque o anjo da igreja, o líder da igreja, fala conforme a maturidade da igreja. Você está entendendo? A igreja de Coríntios ainda tomava um leitinho, mas a igreja de Éfeso já comia aquela muamba. É isso, Daniel? Já comia aquela feijoada. É isso, pastor Silva. Comia aquela lasanha apostólica. Aleluia. Nem eu que gosto dessas comidas leves assim, né? Aleluia. Comia aquele pavê maravilhoso. Eita glória. Aquele churrasco, aquela picanha. Tá dando fome, não tá? Segura aí, senão vai comer as baquetas, né? Ele fica meio desesperado. Mas era uma igreja que podia falar de coisas mais maduras, dar um alimento mais sólido. E eu creio que vocês estão prontos para receber um alimento mais sólido aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Você crê nisso? Porque não estão mais como meninos tomando ainda um leitinho, mas estão tomando e prontos para comer um alimento mais sólido, um alimento mais forte, para se preparar para o dia mau. Deus está nesses dias preparando a igreja, porque os dias que vêm por aí são dias maus. São dias do levante do anticristo. São dias em que tudo está preparado para o governo do anticristo. Então a igreja será resistida. A igreja será impedida de muitas coisas. E somente aqueles que realmente estão preparados, eles não vão esmorecer. Aqueles que estão fundamentados na palavra e não nas suas emoções, e não num homem, mas em Jesus Cristo, esses vão prevalecer.
Por isso que esses dias, queridos, muitos estão se esfriando na fé. Muitos estão dizendo: eu não vou mais para a igreja por causa de fulano de tal. Eu não vou porque lá a parede é preta. Eu não vou porque o ar-condicionado não funcionou. Eu não vou porque é longe. Não, não. As pessoas hoje precisam estar preparadas para enfrentar os dias maus, enfrentar as lutas. Esse é um tempo de maturidade da igreja. Deus está amadurecendo com acelerar a sua igreja, o seu povo. Então nós não podemos mais andar por mimimis, por coisinhas pequenas, coisas ínfimas. É tempo de maturidade, é tempo de crescer, é tempo de se desenvolver. Por isso é tempo de você trabalhar para Deus, porque se você trabalhar para Deus, não vai dar trabalho para Ele. Quem trabalha para Deus não dá trabalho para Ele. Quem está servindo, quem está operacionalizando, quem está fazendo algo para o Senhor, não vai dar trabalho para o Senhor. Dá um abraço da pessoa do seu lado e falou: irmão, ou você trabalha ou dá trabalho, irmão. Aleluia. Então entenda desses dias, porque tudo que você precisa, querido, está em Jesus Cristo. Tudo que falta em você sobra em Jesus. Eu vou repetir: tudo que falta em você sobra em Jesus. Então se você precisa de um renovo, você não tem, Ele tem. Se você não está hoje saudável no teu físico, Ele tem saúde para te liberar. Se você hoje está vazio, Ele tem algo que vai te encher. Tudo que falta no homem sobra em Jesus, sobra no Senhor. Então você precisa hoje se encher nele, colocar toda a sua condição e sua necessidade nele. Esse é o tempo de você se encher da presença, de buscar da presença dele, se fortalecer. Por isso, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Seja fortalecido no Senhor para você suportar o dia mau, para você conseguir vencer aquilo que o inimigo tenta lutar contra a tua vida. E nós precisamos andar debaixo dessa realidade espiritual. Muitas vezes nós não gostamos de falar: poxa, enfrentar o dia mau. Sim, nós precisamos andar debaixo dessa realidade. Ser apostólico é andar debaixo de uma realidade espiritual. Realmente isso acontece, as lutas estão por aí, as dificuldades estão batendo na nossa porta, umas estão invadindo a nossa casa. Então são lutas que enfrentamos muitas vezes no casamento, na família, no nosso chamado, no nosso ministério, nas nossas emoções, ataques da nossa mente, ataques do nosso físico. O tempo inteiro somos afrontados, o tempo inteiro somos perseguidos, somos ameaçados, o tempo inteiro nós somos resistidos. Uns sentem com mais impacto, com mais ímpeto em suas vidas, mas todos nós somos resistidos. Você querendo ou não, querido, você está numa batalha espiritual. Você aceitando, entendendo ou não, você está numa batalha espiritual. E o diabo está batalhando para arrancar você da presença de Deus. O diabo está lutando para arrancar você do meio da igreja, onde você congrega, onde você vai ter que liberar realmente os frutos do Espírito, onde você vai ter que amar as pessoas, onde você vai ter que perdoar as pessoas. Porque no evangelho da facilidade, o diabo consegue tirar as pessoas do meio da igreja, e cada um vai viver a sua própria vida sozinho. Ele não tem que amar ninguém, não tem que ter paciência com ninguém, não tem que perdoar ninguém, ele não tem que ser exortado, alinhado por ninguém. E é por isso que ele também, sem ninguém, ele vai ficar sozinho, para uma grande tribulação. E o Senhor instituiu a igreja, a casa dele. E Paulo disse: congregai-vos. Outra vez vos disse: congregai-vos. E muitas vezes não é fácil, é um sacrifício, principalmente nesse frio. Um domingo de manhã, você sair da sua casa, ter que, alguns 6 da manhã, ter que começar a arrumar os 8 filhos. É meia hora para cada filho. Começa às 6 da manhã, 8 horas, acabou de arrumar todos. Não é fácil, mas Deus está vendo esse sacrifício. E os teus sacrifícios a Deus, porque o mundo do Espírito, ele é fortalecido nos sacrifícios. Satanás busca sacrifícios das pessoas, sacrifícios de crianças, sacrifícios de obras de macumbaria, de coisas que são arriadas nos terreiros. Enquanto Deus está requerendo, porque o diabo ele só copiou isso, ele sabe que os sacrifícios te ligam a quem você sacrifica. Só um entendeu, os sacrifícios te conectam a quem você sacrifica. Quem sacrifica para o diabo se conecta a ele, quem sacrifica a Deus se conecta a Deus.
Então servir a Deus é um sacrifício, sim. Não é fácil, é sacrifício. Apenas você frequentar um lugar e estar ali por estar, isso não é sacrifício. Mas quando você muitas vezes não quer, isso é um sacrifício. Quando muitas vezes tem que enfrentar o que você não queria enfrentar, isso é um sacrifício. Quando você não tem um recurso, isso é um sacrifício. Servir a Deus é um sacrifício. Ficar depois de um horário, hoje vamos ficar aqui, vou pregar até as 3 da tarde, por exemplo, né? Então, é um sacrifício. Cadê os crentes? Tem uns desviadinhos do lado aí, dá um abraço, um desviado. Falei, desviado, eu vi, viu? Aleluia. Então, o apóstolo Paulo fala que precisamos nos revestir, nos preparar para enfrentar o dia mau. Eu quero profetizar aqui nesta manhã que pelo Espírito do Senhor, Deus vai te preparar para enfrentar todo dia mau. Você já enfrentou muitos, outros ainda virão, não tem jeito, mas você não vai ser vencido no dia mau. Você vai estar preparado quando o inimigo se levantar contra a tua vida. Quando ele te resistir, o inimigo não vai prevalecer. Você vai estar preparado. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja preparada. Você estará preparado para vencer todo dia mal da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você crê, se expressa aí. Aleluia. Porque precisamos, apóstolos, preparar para enfrentar o dia mau. Primeiro, porque a nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta é espiritual e você precisa aprender. Eu estava conversando com um dos filhos nossos lá da Alemanha, contando algumas experiências nossas, e na experiência que nós contamos para ele, ele disse que no short dele também, comparando o nosso exemplo, o short dele estava com 2 nós, o short que ele faz de ginásio, estava com 2 nós muito bem dados, e ele nunca amarra, nunca dá nó, e às vezes que ele ia pegar, essas 2 vezes que ele foi pegar, o short dele estava com os nós, porque eu havia explicado de algumas coisas espirituais que aconteceu no nosso comissionamento. Nós fomos comissionados 2 vezes a apóstolos. Uma por uma coalizão nacional e depois por uma coalizão internacional. E nosso primeiro comissionamento, onde nós estávamos num lugar como se fosse um cinema, um lugar onde muitas pessoas estavam ali, entraram 13 satanistas. Quando nós íamos ser consagrados a apóstolos, enquanto estávamos ali, uma glória tremenda entrou naquele lugar, naquela noite poderosa. Enquanto estávamos ali, o inimigo estava entrando lá na nossa casa. 13 satanistas estavam no salão e nós começamos a ver, eu coloquei os meus intercessores e profetas, eles começaram a observar que aqueles 13 satanistas, tinham uns embaixo, outros na galeria, e começamos a observar que eles estavam anotando alguns símbolos, porque tudo que você faz num lugar de uma reunião, de um culto, tudo abre um portal. Então você levantar a mão não é uma religiosidade, é um portal que você abre. Você fazer sinais, você abraçar, você cumprimentar, você dá um glória a Deus, você dá um aleluia. Amém. Você dá um amém. Tudo são portais que estão abertos na atmosfera. E eles estavam ali fazendo alguns sinais, alguns gestos, entre eles gestos, quem sabe que eram gestos satânicos, alguns desenhos satânicos, porque tudo aquilo ali abria desenhos, abrem portais. Nós temos a Manancial, aqui o espaço não permite, mas vamos ter aqui ainda pessoas que, não sei quantos assistiram já no nosso canal do YouTube, na Manancial Palmas, onde temos pessoas que enquanto está acontecendo louvor e adoração, enquanto está acontecendo a ministração da palavra, tem alguém que está desenhando um elemento, algo profético, que ele está tendo uma visão do mundo espiritual. Então aquilo também é um portal. Objetos são portais. Um chofar é um portal, um teclado consagrado é um portal, esse microfone se torna um portal, essa caixa de som consagrada se torna um portal para acessar você, um menorá, ele se torna um portal. Tudo, os elementos proféticos e que são bíblicos no nosso caso, são portais. E o diabo sempre vai usando imagens de Buda, e tantas coisas vão colocando muitas vezes dentro das casas das pessoas, que isso são pontos de contato. No Brasil, nós vemos muitos pontos de contato nas rotatórias das praças de um triângulo, que é o símbolo da maçonaria. Ali é um portal de conexão ligado à terra e o céu. Está abrindo um portal demoníaco ali para aquele ambiente, para aquele lugar. Então, os satanistas entraram na minha casa e ali eles amarraram as minhas meias. E nós sabíamos que meus filhos não tinham feito aquilo,
Nós espiritualizamos aquilo, porque eu quero te entregar uma outra revelação, uma chave muito importante aqui. O homem natural, ele naturaliza as coisas. Ele diz, não, isso é normal. Não, furou os 4 pneus do carro, isso é normal. O homem carnal, ele carnaliza as coisas. O homem carnal, ele olha para uma moça que está talvez com uma veste um pouco indecente, ele já carnaliza aquilo, sua imaginação vai para coisas malignas. Mas o homem espiritual, ele diz, poxa, poderia ser uma profetisa, uma pastora, uma ministra do louvor. Porque o homem espiritual, ele espiritualiza todas as coisas. Então nós espiritualizamos aquilo, nós não naturalizamos aquilo, espiritualizamos. E depois de uns dias, queridos, nós fomos fazer uma libertação. Nós trabalhamos muito com libertação espiritual. E naquela libertação manifestou um demônio e disse, lembra daquele dia? O demônio falando. A pessoa nem sabia desse caso. Era a pessoa que tinha vindo de outra cidade. E ela disse, aquele demônio disse, nós entramos na sua casa. Fui eu que amarrei as mesas, eu não tinha nem falado nada. E naquele dia eles roubaram uma peça de cada um de nós. Não pegaram joias, não pegaram dinheiro, também não tinha muito. Mas pegaram uma peça de cada um de nós e levaram para um lugar. O demônio revelou que tinha pego uma peça de cada dos meus 2 filhos, da apóstola, e tinha levado e foi enterrado em tal lugar. Ele revelou. Então, esse filho nosso lá da Alemanha, ele falando sobre isso, ele disse que encontrou os cordões também ali amarrados. E eu falando com ele, ele disse assim, pai, então nunca aconteceu isso, então algo se levantou. Sim, foi algo que materializou e fez isso na sua vida, que fez isso ali para tentar amarrar. A cintura fala do cinto da verdade, e é o cinto da armadura de Efésios que segura toda a armadura, para tentar impedir da verdade, amarrar a verdade, para que não seja pregado naquela terra. Então você precisa aprender a espiritualizar as coisas. Somente com olhos espirituais você vai discernir algumas coisas. Algumas enfermidades que chegam na tua casa, nem tudo é demônio, mas algumas coisas você vai entender que é um ataque do inimigo, é uma paralisação do diabo, é uma resistência das trevas, tentando entrar e acessar e remontar situações na sua vida. Ele vai tentando entrar e acessar um problema. Você está tendo confusão, problema no seu casamento, e começou tendo uma confusão, tem algo errado por aí. Não naturalize isso. Não, são 7 anos, sempre tem dificuldades no casamento. Não, espiritualize isso. Peraí, tem alguma coisa que está acontecendo. Tem alguma coisa que está remontando lá do passado. Essas crises não são normais. Esses problemas financeiros contínuos, eles não são naturais. Eles não são, tem alguma coisa espiritual por trás disso, que precisamos desenvolver, que precisamos desfazer, precisamos desligar. Não, eu estou com essa tristeza profunda na minha vida. Não, isso não é normal, eu não nasci triste. E tem alguma coisa errada, nós precisamos hoje ter essa percepção. E aí vamos então discernir o que está acontecendo, discernir o dia mau. Por isso precisamos nos preparar, queridos, para os dias maus. Acontece que o diabo, ele fantasiou, ele fez uma maquiagem, e colocou o nome de nada a ver. É normal, é assim mesmo. Viver essa desgraça, viver essa tristeza, viver essa depressão, viver esse desemprego, essa contenda no casamento. E você vai achando que tudo isso é muito normal. Espiritualize e você vai encontrar uma raiz e vai conseguir desfazer esse mal da sua vida. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Em nome de Jesus, o homem espiritual espiritualiza todas as coisas. Você vai espiritualizar porque você é espiritual. Então você vai discernir, você vai enxergar, você vai perceber as coisas espirituais e não será mais roubado. Você não vai carnalizar, você não vai naturalizar, mas vai espiritualizar. Eu te envio nesta graça, nesta unção, nessa sabedoria, em nome de Jesus. Se você crer, se expresse aí. Uou. Por isso que você tem que se envolver com coisas espirituais, porque você vai se tornando aquilo que você se envolve. E você vai se tornando parecido com quem você se envolve. E qual o problema disso, apóstolo? É que a quem ou aquilo que você se envolve te compromete. Você está comprometido com aquilo que você está envolvido.
Então, se você se envolver com as coisas espirituais, o diabo vai saber que você está comprometido com Deus das coisas sobrenaturais. Comece a se envolver com as coisas espirituais. Você está entendendo isso? Amém. Então, por que nós temos que nos revestir? Segundo, para você não ser surpreendido pelo inimigo. Chega de ser surpreendido pelo inimigo. O tempo inteiro eu não sabia, não vi, não percebi, não consegui, me pegou de surpresa. Então muitas pessoas são surpreendidas pelas lutas e problemas. Não é que você tem que esperar os problemas, queridos, mas é que você não pode desprezar os desígnios do mal. Você não pode desprezar que você está numa luta. É luta para chegar aqui, é luta para manter o que você está ouvindo aqui, é uma luta para segurar um casamento bendito e feliz. É uma luta para você ganhar dinheiro, é uma luta para não ser roubado no teu dinheiro, é uma luta para adquirir, é uma luta para negociar, é uma luta para vender, é uma luta, uma batalha para você conseguir viajar, é uma luta para ter um filho, é uma luta para você criar filho. O tempo inteiro nós estamos numa luta, porque existe um inimigo que nos resiste. Então nós só vamos conseguir vencer as nossas lutas se estivermos anelados, apegados a Ele, com Ele. Não significa que não vai ter luta, mas significa que vai ter vitória no meio da luta. Esse é um tempo de vitória no meio das suas lutas. O inimigo não vai mais te pegar de surpresa em nome de Jesus. Você entende isso? Você percebe que Neemias, um dos episódios, ele estava tão atento que uma das mãos, ele e seus trabalhadores, uma das mãos trabalhava e a outra segurava a espada. Porque ele sabia que ele estava numa batalha. Ele sabia que o inimigo ia tentar impedir aquela reconstrução. Ei, você que entrou aqui nesta manhã está reconstruindo algo na sua vida. Seja sentimental, emocional, ministerial, financeiro, profissional, conjugal. Você que está reconstruindo, ei, continue trabalhando. Continue na sua obra, fazendo o muro crescer, rebocando, colocando os tijolos. Mas continue com a espada na mão. Não adianta você querer construir, reconstruir, ficar trabalhando e ficar assistindo Netflix o dia inteiro, a noite inteira, capítulos, episódios, um atrás do outro, séries. Não é pecado assistir. O problema é você se tornar viciado e dependente disso. Não adianta você querer reconstruir sua vida, sua casa, assistindo Netflix ali, de manhã, de tarde, de noite. Quando você ficar focando isso daqui, o inimigo vai vir, vai destruir aqui a tua reconstrução. É espada na mão. Espada na mão, espada na mão, espada na mão. Glória a Deus. Terceiro, porque você tem que conquistar. E para conquistar você tem que pagar um preço. Toda conquista tem que se pagar um preço. O problema é que nós não queremos pagar um preço de mais nada. Tem pessoas que não querem nem comprar para não pagar o preço. Pegou em cheio, né? Olha o que está em Jó 42, verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Agora te veem os meus olhos. Olha que coisa tremenda. Jó, ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu sei que alguns talvez que estão aqui, eles só ouvem de ouvir falar, a chave está em cima. Alguns só ouvem só conhecem o Senhor de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Uma coisa é você ouvir falar. Eu ouvi falar, mas você já viu? Eu ouvi falar, você já ouviu? O Senhor quer que você tenha uma experiência com Ele, que você veja Ele. E nisso está o Senhor. Eu disse que nisso está o Senhor, quando você começa a ver. Só que você tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. Existe um preço a ser pago para você ver ao Senhor. Você talvez está vendo muitas coisas, e vendo muitas coisas não está vendo nada. Pague um preço para ver o Senhor agir na tua vida. Pague um preço nas suas consagrações, nos seus jejuns. Nós estamos agora essas quartas-feiras, a partir de 0h, nós estamos em jejum. As quartas-feiras, até meia-noite, até acabar a reunião, nós estamos aqui em jejum. Nós estamos orando 3 vezes ao dia, nossa estrutura. 3 vezes ao dia, por quê? Porque é tempo de você pagar um preço. Aquilo que você paga o preço, você tem o direito. Amém? Amém? Mas apóstolo, Jesus já não pagou o preço, Ele pagou um preço para que você tenha graça.
E a graça te habilita a você também pagar um preço. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Diga aleluia. Aleluia. Então é assim que o Senhor vai transformar, como fez na vida de Jó. Jó, ele viu ao Senhor. Ele só conhecia de ouvir falar, mas ele viu. Quando ele viu, Deus transformou as maldições em bênçãos. Deus vai transformar toda maldição em bênção na sua vida, porque você vai ver o Senhor. Eu sei que foi Ele, eu vi a Jesus. Eu sei que foi Ele que me curou, foi Ele que me libertou, foi Ele que abriu essa porta na minha vida, em nome de Jesus. Quantos aqui estão dispostos a ver o Senhor, a ver o Senhor agir, a ver o Senhor abrir um caminho no meio do deserto, a ver o Senhor abrir o mar? Quantos aqui estão dispostos a ver o livramento do Senhor lá no meio da fornalha? Quantos aqui estão dispostos a ver o Senhor converter o teu casamento, converter os teus filhos? Quantos aqui estão dispostos a ver uma transformação sociocultural nesta nação? Quantos querem ver o Senhor te prosperar? Ei, o Senhor vai te tirar dessa. Você vai ver o Senhor, você vai ver que foi Ele, foi o Senhor que te tirou dessa situação, foi Ele que te casou, Ele que te deu filhos. Você vai ver, foi o Senhor. Se você crê, se expresse. Dê um brado de glória. Aleluia. Aleluia. Porque entenda, meu querido, o mais importante é como você termina as coisas e não como você começa. Porque Eclesiastes está escrito: mais importantes são o final das coisas do que o início delas. Por quê? Porque não adianta você começar bem. Eu comecei bem no Evangelho, eu comecei cheio do fogo, eu comecei amando a presença, eu comecei buscando o Senhor, mas como você vai terminar? Eu comecei bem no meu casamento, eu era romântico, eu respeitava a minha esposa, eu fazia as coisas para o meu marido, mas como é que você vai terminar na sua vida, no seu casamento? Mais importante são o final das coisas. Isso significa que você tem que ter continuidade, querido, naquilo que você começou. Você tem que ir aperfeiçoando. Você tem que ir buscando coisas melhores. É aperfeiçoando, não é deformando. Paulo disse à igreja da Galácia, aos Gálatas, ele disse: ó Gálatas, vocês começaram tão bem. Vocês começaram no Espírito, mas se aperfeiçoaram na carne. Importante é o final das coisas. Por isso que certa vez uma pessoa chegou para Jesus e disse: bom mestre, tu és bom. E ele disse: ninguém é bom. Por que me chamaste de bom? Por que Jesus respondeu isso? Ninguém é bom. Porque pela cultura judaica, bom eram as pessoas que terminavam, que concluíam as coisas. E Jesus não tinha ainda completado seu ministério, seu ofício, o seu chamado nessa terra. Uou! O Davi fala uma frase comigo, né? Ligada aí a futebol, meu filho Davi. Ele diz assim: pai, a gente não pode elogiar goleiro até acabar o jogo. Porque o goleiro defendeu todas até ali, mas no final dos 43 para 45 tomou cinco frangos, né? A gente fala isso lá no Brasil. E acabou tudo, desmontou tudo. Porque o importante é como você termina. Você está entendendo isso? Amém. Você começou muito bem, mas como é que você vai terminar? Como é que você vai ter continuidade? Como está ficando o seu casamento? Como está ficando a sua vida ministerial? Nossa, eu comecei tão bem, eu fui ungido, eu fui comissionado, eu comecei bem, agora vai dar certo, eu vou fazer isso. Mas você, por despreparo, por falta de fundamento, de estar preparado para as resistências que vêm, porque sempre, queridos, ouça isso, sempre depois de uma vitória vem uma luta. Amém. Sempre depois de um grande milagre, o inimigo vem para te resistir, para te esmorecer, para te roubar na alegria. E é isso que muitas vezes nós não estamos preparados. Porque quando passamos, vivemos um milagre no casamento, na família, nas finanças, nós estamos ainda pulando, porque crente gosta de pular, mas é ruim para adorar. Você vê nas músicas da exaltação, né? A gente pula para o lado, para a direita, para a esquerda, todo mundo pula. Mas na hora de adorar, né? Eu só quero tua presença.
e não sabe o que faz, fica meio perdido, põe a mão no bolso, senta, cruza. Então nós somos bons para euforia, mas ainda estamos ruins ainda para essa adoração. Então nós somos bons para pular quando vem os milagres, mas é nessa distração. Perceba naquele episódio de Davi, o rei Davi, ele pega a sua seta e ele lança e derruba, acertando a testa de Golias. Ele então derruba Golias. O que Davi fez? Ele ficou pulando de alegria? Golias, se fosse alguns de nós, Golias caiu. Está Golias se levantando, ó. Golias caiu. O que Davi fez? Olha o que é uma pessoa. E até o fim, ele pegou a espada de Golias, talvez com as duas mãos pesadas, pegou a espada aí, cortou a cabeça de Golias. Agora sim, pegou aquele cabeção, levantou o cabeção de Golias, mostrou e disse: agora sim, está consumado. Eu venci, vocês podem vencer também. Mais importante do que o início é o final das coisas. Você pode até começar muito ruim, talvez começar muito mal no relacionamento, sem saber como fazer, sem saber como agir, como reagir. Você pode começar até muito mal no teu ministério, para você pregar. Eu lembro da minha primeira pregação, que o microfone tinha uma vida própria, assim, queridos, olha, que ele ficava, gente, que isso? E ficava com vida própria. Eu preguei de Gênesis. O pastor na época tinha um culto dos jovens na estrutura batista. Não esqueço disso, não tem como esquecer, né? A vergonha fui eu. E ele me chamou: não, agora o Marcos ele vai pregar no culto domingo à noite, igreja lotada. Eu fiquei uma semana preparando a palavra. E na pregação eu preguei de Gênesis a Apocalipse e não preguei nada. Ninguém entendeu nada, nem eu entendi o que eu preguei. Falei: meu Deus, sou um horror. Eu me acabei comigo. A apóstola sabe dessa história. Falei: que vergonha, ficou vergonha no bairro. Eu falei: meu Deus do céu. Mas eu fiz tipo o Fênix, eu me levantei, aleluia, e fui estudar, e fui me preparar. Comecei mal, queridos, comecei mal. Mas o importante para mim é como eu ia terminar isso. Eu poderia muito bem dar um fim àquilo e dizer: acabou para mim, não quero mais ministrar, Deus não tem isso para mim. Não é porque as coisas não deram certo que Deus não tem isso para você. Porque tem muitas coisas que estão dando certo e Deus não está nelas. Mas tem muitas coisas que ainda não deram certo, mas Deus está nelas. Deus apenas está dizendo não ainda, mas você está lutando. Porque até o não de Deus é pedagógico. Até o não de Deus é ensinador. Aliás, o não nos ensina muito mais do que o sim. Então talvez você começou muito mal, tremendo, gaguejando, foi uma vergonha. Não significa que é o fim, significa que o Senhor está dizendo: o importante vai ser como você vai terminar. Você vai se entregar? Vai desanimar? Vai desistir? Vai pedir para sair? É isso? Vai pedir para ir embora? Vai trocar de igreja? Vai abandonar o evangelho? É isso? Não importa se você começou nervoso, se você começou errado, importa como você vai terminar, meu querido. E olha, Jesus está voltando e está acabando todas as coisas. Amém? Então esse é o tempo de vigilância. Deus está interessado como que você vai estar terminando esse tempo. Como você está terminando esses últimos dias na presença dEle. Alguém está entendendo alguma coisa aqui? Amém? Amém? Melhor é o final das coisas do que o início delas. Então, muito cuidado com a euforia de um milagre, de um comissionamento, de algo bom que você viveu, mas você não se preparou para o contra-ataque. Não se preparou para a resistência. Porque Estevão, depois que foi ungido, comissionado diácono, aí começou a luta dele. Até então ele era o Estevão. Mas quando ele recebeu uma autoridade, um reconhecimento, uma patente espiritual, começaram a se levantar contra ele, a perseguir a ele. Deus permitiu. Foi apedrejado. Mas como ele terminou? Deus deu, Deus tirou. Em tudo eu louvo ao Senhor, em tudo eu adoro ao Senhor. Ele estava em pé. E foi tão forte que o texto diz, lá em Atos capítulo de número 7,
que o Senhor se levantou do trono para ver o que Estevão estava fazendo. Um tipo de Jesus sendo apedrejado e não abandonou, importou como ele terminou. Olha aqui para mim, por favor, querido, porque no final de tudo, o que vai importar vai ser o legado que você vai deixar para as pessoas. Amém. Você pode ter feito tudo errado na tua vida, matado, esquartejado, ter divorciado 3, 4 vezes, você pode ter roubado, mas no final a memória que vai ficar para os teus filhos, para os teus netos, é como você terminou, é como terminou. Meu pai fez muita coisa errada na vida dele, passou poucos dias, o Senhor já o colheu, ele fez muito, bebeu, ele adulterou, fez muita coisa ruim, não foi um pai presente, mas o final dos dias dele, ele depois de um AVC, ele me ligava, dizendo: filho, eu te amo, nunca tinha dito eu te amo para mim, e eu sempre lá cuidando dele, dizendo que eu amava o meu pai. E qual a memória que ficou? Os últimos dias dizendo: filho, eu te amo. Ele na igreja sendo batizado. O que ele fez de 30 e poucos anos que eu vi, apagou, porque o importante foi o que ele fez no final. Tem alguém aqui? Amém. Foi como ele terminou. A memória que eu tenho do meu pai salvo, batizado. Oh, meu querido, não importa como você começou, importa como você está terminando esses dias. O legado que você vai deixar nesses dias. Vocês estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Diga amém.